nordestino chegando assim, sem conhecer uma cidade grande, né? Então ele ficou meio que perturbado. Foi para um hotel, uma pensão naquele dia. No outro dia de manhã já foi deixar as cartas no correio, morrendo de saudade, as cartas que ele escreveu com lágrimas para a mamãe, papai, para os irmãos. E foi na faculdade fazer a sua inscrição. E ficou muito feliz que ele ganhou a inscrição, né, a sua ficha de inscrição na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Muito bem. Ele vai providenciar uma casinha para morar, ele não morava em República. Essa coisa de dizer que o doutor Bezerra era pobre, não era pobre, a família tinha condições e dava um dinheirinho para ele sobreviver aqui. E depois ele vai trabalhar também e vai sobreviver aqui. Nós é que temos uma construção assim um pouco errada. Quem é rico, é muito rico e diz que perdeu a riqueza, não fica miserável. É que nós temos a ideia de que o pobre, para nós, a nossa concepção de pobre é que pobre é que não tem as coisas, não tem onde morar, não tem onde viver, não tem o que comer, porque essa é a nossa realidade. Não era o caso dele, né? Não era rico mais, mas vivia com a dignidade. Tanto que ele foi alugar uma casinha, não gostava de viver em República, a casinha dele tinha um jardim e pomar. Olha que não era uma casinha assim pequena, inclusive tinha laranja seleta que ele adorava e dizia, melhor coisa que o Rio de Janeiro já deu foi laranja seleta. Eu adorava laranja seleta. Aliás, há muito tempo que eu não como laranja seleta. Falando nisso, amanhã eu vou dar uma procurada aí. Você realmente matar à vontade. Mas então o doutor Bezerra, no morar ali, inclusive tinha um empregado que o ajudava fazendo a comida e cuidando de toda a casa, o que deixava livre para ele estudar. Logo, então, no início, no primeiro dia, no dia 3 de março, ele começa os seus estudos na faculdade, vai ter a nota máxima e vai estudar 6 anos de medicina e nos 6 anos ele vai ter a nota máxima na escola. Um dia o professor vai desafiar os alunos a fazer um estudo sobre uma planta. E o doutor Bezerra vai escolher a planta do maracujá para estudar. E ele vai fazer as suas anotações e vai escrever e vai ser um calhamaço sobre o maracujá. E o professor de biologia interrogava os alunos, eram 70 alunos e todos eram interrogados. E todos eram muito fracos. Aliás, os alunos não gostavam muito do doutor Bezerra. Ele sofreu muito com o calorato, com essa coisa do calouro. Ele sofreu muito por causa disso, porque ele tinha muita saudade do Nordeste, não vivia em República, vivia mais recluso, com saudade. Então, eles achavam que ele era meio matuto, meio esquisito. Mas é quando o professor fez esse desafio, e ele apresenta, então, o estudo sobre a flor do maracujá, e que cada um escreveu uma folhinha ou meia folhinha sobre cada planta. Quando o professor viu, era quase que um livro. Aí falou, quem escreveu isso aqui? Ele levantou, sou eu, à sua disposição. Quem escreveu isso para você? Se não fosse eu não entregava para o senhor. O professor achou aquilo meio esquisita a forma dele falar e o chamou para um desafio. Vamos ver se é você mesmo. Ele então, se eu pergunto, o senhor saberá. Porque eu não posso escrever uma coisa que, se não foi eu mesmo que escrevi, eu não teria condição de lhe responder. O professor, vamos ver. E o professor disse, nunca peguei um aluno como esse. Respondeu tudo sobre o maracujá, sobre as suas composições, sobre os seus benefícios médicos, sobre o seu perfume, sobre a sua flor, sobre a sua época e etc. O professor ficou encantado e o elogiou na frente de todos os alunos. Aí a coisa mudou. Agora os alunos passaram a gostar e a respeitá-lo. E ele passou a conviver melhor com esses alunos. Nas férias, ele ia para o Nordeste visitar a família, pegava o navio outra vez, e quando ele entra para o 3º ano, já no 2º ano, já no final do 2º ano, ele já vai ser ajudante de medicina, ou ajudante, ou auxiliar médico, já na Santa Casa Misericórdia, com o doutor Manuel Feliciano. E aí ele, já estudando medicina, já tem um dinheirinho. Fora que ele também dava aula particular. E ele dava aula particular, principalmente de matemática. Então, por que aula particular de matemática? Ele adorava matemática. A distração do doutor Bezerra, olha a distração de espírito evoluído, né? A distração do doutor Bezerra de Menezes era, quando saía da faculdade, ir para a biblioteca, que ficava na Rua do Carmo, no centro da cidade,
E ia para a biblioteca para estudar matemática. Era distração. Ele ia brincar, né? Você vai fazer um passeio, fazer uma coisa. Estudar matemática era distração. Aí depois que ele estudava bastante matemática, etc., aí que ele ia para casa, aí comia, ia se dedicar até de madrugada ao estudo da medicina. Estudar medicina era em casa. Para se distrair, ia estudar matemática. Bom, né? Essa distração, muito bem. Então, o doutor Bezerra se forma em 1956, a sua tese foi sobre o cancro, né? Sobre o cancro. A tese foi apresentada com louvor. No outro ano, ele já estava inscrito na Academia de Medicina, ele já vai fazer parte do corpo do Exército e vai ser cirurgião, tenente cirurgião do Exército. É assim, então, que ele vai fundar logo um consultório. Para falar a verdade, 2 consultórios. Um na rua dos Pescadores, que fica lá perto do Cais do Porto, e a outra na Rua do Sabão. A Rua do Sabão, hoje ela sumiu, a Rua do Sabão. Ela está debaixo da Presidente Vargas. Era uma rua bacana. Então ele tinha 2 consultórios. Um consultório bacana no sentido de para um bairro melhor, para atender um público diferente, e um outro para um público mais simples, mais pobre. Aí, nesse caso, o consultório mais pobre começa a dar ibope, começa a ser frequentado. E a fama dele cresce. Só que lá ele não ganhava dinheiro. Nesse ele não ganhava dinheiro. Mas a fama dele cresceu, mas ele ganhou uma coisa muito bem boa. E logo no início da sua vida, e ele mesmo é quem fala. Não foi alguém quem disse, é ele que fala. Que foi a coisa mais linda que eu já pude receber na minha vida. O maior título que alguém pode receber na vida, médico dos pobres. E no outro consultório, que era para atender um público endinheirado, aí começou a pingar alguns. A fama dele, né, o nome dele cresceu, então começou a pingar algumas coisas. Mas aí ele ganhava um dinheirinho, mas ele também tinha de pegar aquele dinheirinho para ajudar os pobres que não tinham para comprar o remédio. No final, se ele tinha um bom movimento no consultório, o balanço final é que ele ficava meio que zerado financeiramente. Assim aconteceu, ele morava na Rua da Candelária. A Candelária, onde que é a igreja da Candelária, no centro, aquilo tudo ali era residência, como eu falei, a Rua do Sabão, né? Repare que era um local muito bom que ele morava. Mas a corte do Rio de Janeiro, a corte do imperador, onde Dom Pedro II nasceu, e aonde que Dom Pedro II conviveu, foi em São Cristóvão. A corte veio em São Cristóvão. Aliás, São Cristóvão era praia. Para você ir de São Cristóvão, você ia de barco. Né? O portozinho em São Cristóvão era a igrejinha de São Cristóvão. A igrejinha de São Cristóvão, inclusive, se a gente vai visitar a igrejinha de São Cristóvão, olhando atrás assim na rua, colada da igreja, na parte de trás, está dizendo Rua da Prainha. Até hoje se chama Rua da Prainha porque ali era praia. Né? O bote parava ali. Então, ali morava a corte. Dom Pedro I e a Marquesa de Santos, vocês sabem que teve lá aquele namoro deles lá, né? O Dom Pedro I, gostavam de frequentar essa igreja, e não a do centro da cidade da Praça 15, porque ali era mais discreto para os amantes. Depois mesmo Dom Pedro II, que nasceu em São Cristóvão, e a família Dom Pedro II, eles vão morar ali em São Cristóvão, a corte vai ficar ali, e vão frequentar qual igreja? A igreja de São Cristóvão. Na igreja de São Cristóvão, inclusive, foi em procissão uma estátua de Nossa Senhora do Rosário que Dom Pedro II levou. Hoje, dada a importância dessa estátua, ela foi retirada da igreja de lá, tem uma substituta, e botaram essa imagem, porque ela foi doada por Pedro II, no Museu da Catedral Metropolitana na Avenida da Chile. Muito bem. Então, o que fazia o doutor Bezerra? Foi fazer os seus passeios de bote, né? Foi lá na praia para passear, e depois de formado, e vai ver a dona Maria Cândida. Olho para lá, olho para cá, né? Aquelas coisas, né? Aí começa o namoro. E aí dia de bote, é a namorar de barquinho, depois eu na missa, assistir a missa, aquela coisa toda. Tem uma hora que um dia lá eles deram um beijinho e ficaram vermelhos. Ele conta que ficou sem graça, porque isso naquela época, puxa, diz ele, olha que coisa, um beijinho, passamos dos limites. Aí ele casa com ela. Ele tinha seus 27 anos e ela 14. Era muito natural isso na época, profundamente natural. Ele tem 2 filhos com ela, o Adolfo Bezerra de Menezes, um menino que vai morrer cedo.
o Adolfo Bezerra de Menezes e o Antônio Bezerra de Menezes, o segundo filho, Antônio Bezerra de Menezes, em homenagem ao avô, Coronel Antônio, e ao pai, Capitão Antônio, e em homenagem a Santo Antônio, que é um dos santos tão queridos lá do Nordeste, de todo mundo, mas no Nordeste há uma devoção especial a Santo Antônio. Muito bem, então são esses dois filhos. É assim, então, que chega o ano de 63 e a dona Maria Cândida desencarna com 19 anos. Foi a maior dor na vida do Dr. Bezerra, dizer. Uma dor imensa. Não entendia. Era católico. Fui lá estudar essas coisas da medicina e os meus colegas livres no pensar, eu acabei me deixando levar por essas coisas, dessa liberdade no pensar. Como a igreja não me respondia às dúvidas primeiras e fundamentais, não que eu deixasse de acreditar em Deus e na alma, mas já a igreja não me respondia mais. Podemos dizer que era lá na alma um descrente de tudo aquilo que a igreja passava. Não perdia a ideia de Deus e da alma, mas, olha, dizia mais: se eu respeito alguma coisa da religião é por causa da minha mulher. Ela é católica. É interessante como a vida faz, né? A vida é inteligente. Ela bota uma mulher, você ama essa mulher é católica, você, por amor a ela, respeita, com isso vai ter que ir indo à missa, vai ter que ir ouvindo as conversas, etc. Bom, tanto que ele vai casar, e o padre que vai batizar, que vai fazer o casamento, é o padre Escobar. Luiz Antônio Araújo Escobar, seu grande amigo, foi político, candidato junto com ele, com Bezerra de Menezes, em eleição, o doutor Bezerra ganhou. O doutor Bezerra teve 346 votos, ele 344. O doutor Bezerra ganhou do padre. Inclusive tem lá na rua de São Cristóvão, Rua Escobar, que é a rua principal do comércio de São Cristóvão, em homenagem a esse padre, que por 45 anos foi padre ali, naquela região. Muito amigo do doutor Bezerra, tanto que ele